Deus já responde a gente. E alguns casos. Outros casos, a gente ora, e chora, e clama, e parece que Deus faz questão de não ouvir a gente. Quando isso acontece, que você com propósito, com lágrimas, com jejum, na madrugada, andando no seu animal, dirigindo o seu veículo, lavando a sua roupa, a sua casa, e você sempre contrito com Deus, pedindo a Deus para que Deus opere o milagre, porque nós conhecemos e sabemos que o nosso Deus é Deus de milagres, e Ele não faz, é porque Deus está testando o nosso limite. E o nosso limite é bem diferente do limite de Deus. E é sobre isso que quero meditar convosco na Bíblia. Homens grandes, o pai na fé, Abraão, Deus testa a fé dele até no limite. E quando chegou no limite, Abraão mentiu. O homem chegou e disse: mulher bonita, o que ela é sua? Ele disse: é minha irmã. Ele disse: a sua irmã? Se for levar para o palácio, serve para ser minha esposa. E levou. Até que Deus agiu e disse para aquele rei: rei, ela não é irmã dele, ela é a esposa dele. E ele devolveu-a. A gente lendo isso, o limite, ele faz essa grande diferença. E de repente você podia até criticar o Abraão, mas o pai na fé, o homem chamado por Deus, o homem que fala com Deus face a face, mentir e ver o rei levar a esposa dele, ficar no palácio como esposa dele, como pode? Mas se aquiete, se cale e vamos meditar na Bíblia. Às vezes o limite rouba de uma maneira perversa e má a nossa fé. Por isso não se assuste. A Bíblia diz de Jeremias: Jeremias é o homem da oração, é o homem das lágrimas. É o homem que desejou e disse: Deus, eu quero lhe fazer um pedido. Diga, Jeremias, eu quero que a minha cabeça seja a fonte de um rio e os meus olhos a correnteza do rio. Para quê, Jeremias? Só para me orar e chorar. Ele era um homem chorão, um homem de oração, um profeta, mas Deus testa do seu limite. E Jeremias 33, ele para de orar. Se você estivesse lá, quem que parou de orar? O profeta Jeremias. Mas o chorão, sim. Esse homem que tem a chamada de Deus, sim. Ele parou de orar, disparou. Aí Deus diz, Jeremias 33:3. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e te ensinarei. Outra tradução é: te revelarei coisas grandes, coisas firmes, ocultas que tu não sabes. Jeremias, Deus o testa no seu limite, e quando chegou no seu limite, ele parou de orar. Mas vamos para a Bíblia para tornar um exemplo de outros homens grandes que no seu limite, Jeremias no seu limite perdeu a oração, já não orava mais, já não clamava mais. Quem sabe, como Deus não joga dados, e essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração na madrugada enquanto eu orava, você deve estar aqui. Quem sabe que Deus já testou o seu limite e você tinha um propósito de oração e chorava com lágrimas e gritava e gemia para Deus em algum propósito de oração, mas Deus
estabeleceu, está lhe testando no seu limite e você já parou de orar. Você não está como Jeremias. Quando Deus quiser resolver, Ele vai resolver. Quando Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas eu não vou mais orar nesse sentido, não. Eu acho que Deus não está